programa Caminho de Sucesso, no seu bloco Acontece, traz a seguinte manchete: inovação estratégica para sobreviver. O que este tema traz de importante para o tema de hoje? Ele tem a ver com a questão de investimento contra inovação. Foi feito um comparativo de que nós temos necessidade de investimento. Entretanto, não basta apenas investir. É preciso investir e inovar. Portanto, por um levantamento feito, constatou-se que para este ano nós vamos ter uma queda no investimento. Os investimentos das empresas em geral devem cair 4,7% de 2011 em relação a 2010. Porém, os recursos que as empresas em geral, segundo a Federação da Indústria do Estado de São Paulo, constatou, é de que os empresários em geral estão investindo mais em inovação e deve dar um salto de cerca de 16,6% de crescimento. Ou seja, vai se aplicar mais dinheiro em inovar do que em investir em novos projetos. Portanto, foi feita uma avaliação de que é necessário inovar para sobreviver, ao invés de apenas investir. E neste sentido, a Fiesp constatou que os investimentos das empresas em geral deverão somar para este ano 167 bilhões e 150 milhões de reais. Entretanto, ele teve uma queda, porque no ano passado investiu-se 175 bilhões e 400 milhões de reais. Portanto, uma queda de próximo a 5%. De outro lado, os recursos para inovação tecnológica, constatou-se que para este ano nós teremos um programa projetado de 17,4 bilhões, que foi realizado no ano passado, para uma inovação de 20 bilhões e 300 milhões de reais previsto para 2011. Isso significa que os empresários em geral estão verificando que, além de investir, é preciso inovar. Inovar não é criar uma coisa nova. Inovar, na verdade, significa aperfeiçoar, fazer melhor aquilo que já é feito. Ou seja, aparar as arestas, modificar a funcionalidade, melhorar a funcionalidade, fazer com que haja mais eficácia e também eficiência nos projetos, nos trabalhos, das máquinas, nos equipamentos em geral. Assim, as empresas atentaram que para crescer não basta apenas investir. É preciso, acima de tudo, inovar. E esta é, então, a mensagem que se deixa para você, empresário. Que você não precisa apenas investir. Você precisa, acima de tudo, inovar, fazer um aperfeiçoamento tecnológico daquilo que você já está fazendo. Isto é fundamental. Pense nisto, empresário, e você vai notar que a sua empresa poderá crescer, sobreviver, consolidar e se estabelecer no mercado de forma permanente. No ponto de vista de hoje, nós trazemos algumas mensagens deste programa e também alguns desafios que são lançados para você. Na primeira entrevista que nós tivemos a presença do senhor Marco Aurélio Gonçalves. Ele é consultor do Sebrae e descreveu para toda a comunidade o papel do Sebrae, por que foi instituído e a sua missão. Efetivamente, loas deve ser dado ao Sebrae. Uma das grandes conquistas, e digamos assim,
uma das grandes instituições, uma das maiores ideias que se teve nos últimos tempos, de caráter inovador, revolucionário e muito bem postado para a época dos anos 1990, quando o Brasil saía de um determinado patamar na busca da excelência da tecnologia e da inovação. Notou-se que não adiantava investir somente pensando no grande. Notou-se à época que os pequenos é que fazia, na verdade, o resgate e o alicerce para as empresas crescer e no futuro ser grande. Notou-se que era necessário investir no pequeno porque o pequeno representa grande parcela da mão de obra, dos empregos e da empregabilidade que é desenvolvida num país. E assim o SEBRAE veio ocupar o espaço de um sistema brasileiro de poder dar assistência e assessoria de natureza técnica, de aperfeiçoamento e inovadora para micro e pequenas empresas. Neste ponto, realmente justiça seja feita. E os programas inovadores que foi apresentado aqui pelo senhor Marco Aurélio Gonçalves, uma delas da MUSEP, e outra do projeto DECASEG, que fez história e fez escola em todo o Brasil, principalmente os DECASEG, em mais de 300 mil que estão no Japão, receberam, a maioria deles, o perfume e o néctar, o norte e a orientação do SEBRAE, para que eles pudessem construir uma vida melhor e pudessem aplicar de forma parcimoniosa e racional aquilo que com muito sacrifício eles ganharam dos rincões da terra do sol nascente. Assim o SEBRAE vem cumprindo seu papel. Tem também muitos e muitos projetos para o futuro. E temos certeza absoluta que organizações como o SEBRAE devem ser exemplares e modelo para muitas outras organizações, partindo de uma iniciativa privada, de federação, de indústria, comércio e outras organizações. Iniciativa privada que vem ocupar o espaço que muitas vezes deveria ser feita pela administração pública. Mas é um misto de parceria entre público e privado, mas que deu certo e temos certeza já criou escola, veio para ficar e tem muito a dar para a comunidade empresarial do Brasil. E por que não dizer também muitos e muitos tipos de exemplo e colaboração que pode ser dado para todo o exterior. Parabéns a você, SEBRAE, e a você, empresário, que está utilizando esse tipo de trabalho. Mas também, no nosso ponto de vista de hoje, devemos fazer referência à entrevista do senhor Marcos Antônio Valêncio. Ele é superintendente, como disse, faz parte de um grupo de trabalho de administração, entretanto deixando o lado político em si, mas o lado do resultado obtido pelo Aeroporto Regional de Maringá. Foi possível notar pela sua entrevista quanto tem crescido o número de passageiros e a demanda pelo uso do aeroporto. Resultado natural de um crescimento econômico do país como um todo. Resultado natural da pujança de Maringá e da região. Resultado da pujança das cidades circunvizinhas, Umuarama, Paranavaí, Cianorte, Campo Mourão e outras cidades circunvizinhas que aqui aportam para poder utilizar como logística o aeroporto de Maringá. Mostrou o senhor Marcos Valêncio que para o futuro, de forma até revolucionária, podemos dizer, e digamos assim, um verdadeiro choque revolucionário, a demanda que ele colocou para os próximos 20 anos. Hoje, temos uma demanda de 500 mil passageiros por ano. Coloca ele que dentro de 20 anos há uma previsão de que poderia haver uma demanda de 3 milhões ou mais de 3 milhões de passageiros para Maringá e a região. Isto realmente é uma notícia positiva, alvissareira, e que mostra quanto é importante o sistema aeroportuário, quanto é importante no campo da logística
e quanto o país deve investir e deve crescer em logística, porque a logística, dentro da sua cadeia como um todo, é parte importante e fundamental para a realização das atividades econômica, social, cultural e para o desenvolvimento das potencialidades de uma região, de um estado, de um país. Parabéns àqueles que tiveram a ideia de levar o aeroporto de Maringá para o local que hoje está localizado. À época, lembra-se que muitos diziam que era longe e distante. Hoje, no entorno do aeroporto, houve um crescimento, inclusive, na área econômica do desenvolvimento de outros tipos de empresa, mas como fez questão de ressalvar o senhor Marcos Valêncio, o aeroporto de Maringá é um dos poucos aeroportos protegido no seu entorno e que procura preservar as características originais e a finalidade para o qual foi instalado. Não deixar que no entorno se construa prédios, edifícios e outras espécies de edificações que possa causar e trazer problema. Fica aqui então a mensagem a você, telespectador. Quando iniciativa dessa natureza, originada, segundo foi colocado pelo próprio presidente do CODEM, há pouco tempo atrás, que foi uma ideia nascida originalmente no CODEM, faz com que a comunidade pense o presente com os olhos voltados para o futuro, para que a coletividade e a comunidade possa ter obras que possa melhorar a qualidade de vida, construir e edificar uma sociedade mais justa, mais solidária e que realmente cada cidadão cumpra o seu papel de pensar, não em si, mas pensar no interesse da coletividade. O programa Caminho de Sucesso se despede de você, caro telespectador. Convida para sempre estar presente assistindo o nosso programa. Envie suas mensagens, suas críticas e, naturalmente, as suas sugestões para o site, para o e-mail que segue abaixo descrito e convidamos você para sempre estar presente, apoiando e, naturalmente, assistindo nosso programa. Até uma próxima oportunidade e aguardo sempre a sua presença prestigiando a este programa que estará voltando na próxima semana. Muito obrigado e até a próxima semana.